Desde os albores da humanidade, os mares vastos e inexplorados têm guardado segredos ancestrais e criaturas de lendas esquecidas. Nas profundezas abissais, sereias com suas melodias hipnóticas mudam os destinos de marinheiros perdidos, enquanto o colossal Leviatã, uma força primordial da natureza, reina soberano em seu reino subaquático. Entre as narrativas de povos antigos, surgem os agripianos, seres enigmáticos cuja presença altera o curso de batalhas e lendas. Estes mistérios, entrelaçados na trama da história antiga, aguardam aqueles corajosos o suficiente para desvendá-los. Pronto para explorar os véus do tempo e revelar os segredos que moldaram o nosso mundo? Antes, já deixe seu like e vamos ao vídeo. Os agripianos, uma tribo esquisita e enigmática, ocupam um lugar fascinante no anedotário de seres estranhos que teriam habitado nosso planeta. Essas criaturas, dotadas de características únicas e marcantes, oferecem um olhar intrigante sobre a imaginação e os mitos humanos ao longo da história. A característica mais notável dos agripianos era seu longo pescoço, comparável ao das girafas. Essa peculiaridade era tão proeminente que, ao vê-los pela primeira vez, muitos se perguntavam se não estariam diante de um homem-girafa. Além disso, os agripianos eram descritos como seres de grande beleza, com cabeças de girafa adornadas por um bico distinto. Essa combinação de traços humanos e animalescos confere a eles um lugar especial no imaginário coletivo. A sabedoria dos agripianos era frequentemente celebrada. Acreditava-se que o longo pescoço era um símbolo de pensamento profundo e reflexão. Essa ideia encontra respaldo no Livre de Sidrach, um texto do século XIII, que argumenta que um pescoço longo, à semelhança das girafas, proporcionaria tempo suficiente para a reflexão antes de falar. Essa associação com a sabedoria e a deliberação contrasta com a aparência incomum dos agripianos, sugerindo uma complexidade e profundidade muitas vezes ignoradas. Apesar de sua estranheza, os agripianos possuíam uma cultura rica e diversificada. Eles eram conhecidos por suas habilidades artísticas e por uma sociedade estruturada em torno de valores de harmonia e conhecimento. Suas tradições orais, repletas de histórias e lendas, eram um componente vital de sua identidade cultural. A música e a dança desempenhavam papéis significativos em suas celebrações e rituais, refletindo uma profunda conexão com a natureza e o cosmos. Infelizmente, muito do que sabemos sobre os agripianos é fragmentado e sujeito a interpretações variadas. Documentos históricos que os mencionam são raros e muitas vezes permeados por um véu de mistério e especulação. Isso não apenas dificulta uma compreensão clara de sua existência real, mas também alimenta o fascínio contínuo por esses seres extraordinários. Os agripianos, em sua essência, representam a capacidade humana de criar e sustentar mitos e lendas. Eles são um testemunho da imaginação humana e da busca incessante por significado em um mundo repleto de maravilhas e mistérios. Através deles, exploramos não apenas o desconhecido, mas também as profundezas de nossa própria psique e cultura. Em resumo, os agripianos, com seus longos pescoços e aparência híbrida, são mais do que meras figuras mitológicas. Eles são um espelho da curiosidade humana e da nossa eterna fascinação pelo estranho e pelo maravilhoso. Através de sua história, somos lembrados do poder dos mitos e da importância de preservar essas narrativas, que formam um elo vital com nosso passado coletivo e enriquecem nosso entendimento do mundo. Evidências de encontros com sereias. Durante os séculos, testemunhas oculares em todo o mundo afirmam terem visto sereias. Os avistamentos remontam à época do imperador romano Augusto, 27 a.C. a 14 d.C. Vários artistas produziram imagens de sereias de acordo com as histórias contadas. Milhares de marinheiros compraram Jenny Henvers, ou como é mais conhecido, Garadiávulo, que são pequenas criaturas marinhas monstruosas. Até mesmo Cristóvão Colombo argumentou que viu 3 sereias na costa do Haiti. Quando se trata de sereias, há evidências históricas de que elas são reais. Antes de duvidar delas, tenha em mente que mais de 95% do oceano
nunca foi explorado por humanos. Estariam as sereias se escondendo no fundo do mar? As sereias podiam afundar navios. No século I, o naturalista romano Plínio o Velho escreveu um livro chamado História Natural, que serviria de base para a ciência europeia durante séculos. Em História Natural, Plínio fala sobre criaturas meio humanas, meio peixes, que ele chamou de nereidas ou sereias. Mesmo que essas sereias fossem partes humanas, Plínio disse que a parte do corpo que se assemelha à figura humana ainda é áspera e possui escamas. Plínio não tinha visto as nereidas pessoalmente, mas forneceu uma fonte para sua crença de que eram reais. Um dos oficiais militares do imperador Augusto, na França, escreveu que encontrou uma pilha de nereidas mortas na costa do mar. Plínio também relatou a aparição de um homem do mar, que subia em navios à noite e poderia afundar o navio se permanecesse a bordo por muito tempo. Cristóvão Colombo viu uma sereia. Em sua primeira viagem às Américas, Cristóvão Colombo afirmou ter encontrado 3 sereias. Colombo avistou as sereias na costa do Haiti em janeiro de 1497. Ele escreveu que elas em seu diário de viagem, onde disse que as sereias surgiram no meio do mar, mas elas não são tão bonitas quanto dizem ser, pois seus rostos tinham alguns traços masculinos. Aparentemente, toda a arte europeia exagerava ao mostrar as sereias como seres belos. Eles faziam o mesmo com a realeza europeia. Marinheiros coletavam pequenas sereias. Pequenas criaturas que se assemelhavam a sereias, os garadiávolos, começaram a aparecer na Antuérpia em meados do século XVI. Os marinheiros os chamavam de Genihenver e os vendiam como objetos aos turistas. O nome curioso por ser uma tradução inglesa de jovem da Antuérpia. Durante muito tempo, Genihenvers foi considerado uma prova visível de que as criaturas semelhantes às sereias viviam no oceano, mas outros os viam como prova de algo mais sombrio. Eles também eram chamados de peixes do diabo e uma tradição afirmava que eram inimigos de Cristo. O capitão John Smith se apaixonou. O capitão John Smith, famoso pelo seu relacionamento com a Pocahontas, que conheceu no atual estado da Virgínia, nos Estados Unidos, afirma ter avistado uma sereia em 1614. Em Mistérios e Lendas Incríveis do Mar, de Edward Snow, o capitão do mar descreveu o encontro. John Smith avistou a sereia na costa da ilha de Terra Nova, Canadá. Smith ficou instantaneamente hipnotizado, pensando que seus longos cabelos verdes conferiam a ela um caráter original, que de forma alguma eram sem atrativos. A sereia tinha também olhos grandes, nariz em formato fino e orelhas bem formadas. Enquanto o capitão Smith olhava para a sereia, ele começou a se apaixonar por ela. Ela também cantava uma linda canção, muito suave e boa de se ouvir, até perceber que ela era um peixe da cintura para baixo. Uma sereia na costa do país de Gales. Alguns relatos de avistamentos de sereias incluem várias testemunhas oculares que não eram marinheiros loucos por tantas viagens realizadas pelo oceano. Em 1603, uma sereia foi vista na costa do país de Gales por um fazendeiro chamado Thomas Reynolds, que, primeiramente, olhou a criatura e então chamou outras pessoas para observarem a sereia por 3 horas. A história era tão crível que em 1604 foi criada uma imagem para representar a sereia. Ele a descreveu como um peixe monstruoso que apareceu na forma de uma mulher da cintura para cima. Marinheiros europeus avistaram sereias. No século XVIII, os europeus estabeleceram colônias no Oceano Índico e no Pacífico Sul. Os europeus nas Índias Orientais holandesas encontraram plantas e animais que nunca haviam vistos na Europa. Uma das criaturas exóticas foi a sereia, que o pintor Samuel Falot desenhou em 1718. Falot afirmou que ele mesmo pegou uma sereia e a trouxe para sua casa. Ele então desenhou a imagem da sereia a partir de suas observações em primeira mão. Também relatou que a sereia vivia em um recipiente com água e guinchava como um rato. Depois de 4 dias, a sereia morreu de fome porque se recusou a comer. As sereias eram monstros. A maioria das representações das sereias as mostravam como mulheres bonitas e sedutoras que utilizavam-se do seu encanto para atraírem os marinheiros até a morte.
Mas, em um manuscrito norueguês do século XIII, as sereias foram descritas como monstros. O monstro é alto, grande e sai direto da água, diz o texto. Ela tinha ombros como os de um homem, mas não tinha mãos. Ninguém jamais a observou de perto o suficiente para determinar se o seu corpo tinha escamas de peixe ou pele humana. A criatura monstruosa também era um sinal de destruição. Sempre que o monstro se mostra, os homens sempre têm certeza de que uma tempestade virá. Histórias de duas sereias que saíram do mar. Duas histórias da Holanda afirmam que as sereias podem viver com sucesso em terra firme. Em 1430, um grupo de meninas em um barco encontrou uma sereia se debatendo em águas rasas e lamacentas. Elas puxaram a sereia com sucesso para o barco e a levaram para casa, onde a vestiram com roupas de mulher. Porém, a sereia nunca aprendeu a falar. A história de 1600 também contou sobre uma sereia que foi ferida, mas recuperou a saúde. Essa sereia aprendeu o idioma holandês e acabou se convertendo ao catolicismo. De acordo com NOAA, as sereias não existem. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, o NOAA, sigla em inglês, afirma que nenhuma evidência de humanoides aquáticos jamais foi encontrada, e alguns dos avistamentos de sereias da história podem ser facilmente explicados. Os marinheiros podem enlouquecer depois de semanas ou meses no mar e pensar que veem mulheres peixes sedutoras os chamando para a costa. Mas e quanto aos Jenny Hanivers? E os relatos das testemunhas oculares de avistamentos de sereias? É possível que todas as evidências históricas de que as sereias existem possam estar erradas? O Leviatã é uma das criaturas mais enigmáticas e poderosas presentes em mitos e religiões ao redor do mundo, principalmente na tradição judaico-cristã. Este ser colossal, frequentemente associado ao mar e às forças primordiais da natureza, ocupa um lugar de destaque em várias narrativas antigas, servindo tanto como símbolo de caos e destruição, quanto como representação de poder divino. Na Bíblia, o Leviatã é mencionado em diversos livros, como Jó, Salmos e Isaías. No livro de Jó, por exemplo, ele é descrito como uma criatura imponente, cuja força é incomparável e que desafia qualquer tentativa humana de domá-lo. Seu corpo é coberto por escamas impenetráveis, e ele exala fogo e fumaça, destacando sua associação com elementos primordiais e sua natureza aterrorizante. Esta descrição bíblica apresenta o Leviatã não apenas como um monstro marinho, mas também como um símbolo do poder inalcançável de Deus e da insignificância humana diante das forças da criação. Além da tradição judaico-cristã, o Leviatã também aparece em outras culturas. Na mitologia fenícia, por exemplo, ele era considerado uma criatura marinha primordial, um ser do caos que foi derrotado por Baal, um deus do panteão fenício. Essa narrativa ecoa em várias outras culturas antigas, onde monstros marinhos são frequentemente representados como adversários de deuses ou heróis. Culturalmente, o Leviatã transcendeu sua origem mitológica e bíblica para se tornar um símbolo de qualquer grande ameaça ou poder incontrolável. Na literatura e na filosofia, ele tem sido usado metaforicamente para descrever estruturas de poder gigantescas e incontroláveis. Um exemplo notório é o livro Leviatã, de Thomas Hobbes, no qual o filósofo utiliza a imagem da criatura para representar o estado absoluto e soberano, necessário para manter a ordem em uma sociedade humana inerentemente caótica. O fascínio pelo Leviatã também se manifesta na arte e no entretenimento contemporâneos, onde frequentemente aparece em filmes, livros e jogos eletrônicos, servindo como um arquétipo de monstro marinho ou força da natureza incontrolável. Em suma, o Leviatã é uma figura complexa e multifacetada. Ele representa o caos primordial, o poder inatingível e a luta eterna entre o homem e as forças incontroláveis da natureza. Sua presença em diversas culturas e sua persistência ao longo dos séculos atestam a sua importância como um dos mais poderosos símbolos mitológicos da humanidade. Depois desse vídeo eu te pergunto, se você encontrasse algum desses seres, o que você faria? Deixe aqui nos comentários e não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seu amigo. Até o próximo vídeo. Fique em paz. Fique com Deus.